Olá pessoal, tudo bem? Pastor Orlando, que bom ter você, que bom ter a sua companhia neste final do dia, que bom começar a semana ao seu lado, que bom dar mais um passo na direção da nossa jornada dos Salmos em 40 dias. Depois de um dia muito abençoado, depois de várias oportunidades neste dia de estarmos com o povo de Deus em comunhão com o Senhor, queremos concluir este dia meditando um pouco mais na palavra de Deus e agora numa porção dos Salmos da Bíblia Sagrada, e eu convido você para juntos deixarmos que Deus fale ao nosso coração por mais uma ocasião. Hoje a proposta que eu trago para você, para nós, para nossa reflexão é sobre o silêncio de Deus. Perceba que o Salmo de número 83, verso de número 1, vai dizer para nós: ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Este talvez seja um momento muito significativo na experiência de Asaf, autor deste hino, autor deste salmo, autor dessa poesia, quando ele tem que enfrentar aparentemente Deus calado diante da sua adoração, Deus em silêncio diante do seu clamor, Deus apático aparentemente diante da sua declaração de desespero. Mas eu quero perguntar para você, o que o silêncio de Deus nos fala? O que é possível ouvir por trás do silêncio de Deus enquanto nós adoramos ao Senhor? Em primeiro lugar, queridos, o silêncio de Deus nos fala de que nós não podemos ficar sem ouvir a voz de Deus. O incômodo do salmista, a dificuldade que o salmista tinha neste momento, exatamente pelo silêncio de Deus, é porque ele precisava e necessitava encarecidamente de ouvir a voz do Senhor. Da mesma maneira, a gente pode até passar alguns dias sem ouvir o Senhor falar conosco. Talvez em alguns momentos o silêncio de Deus seja até uma provocação nossa porque nos faça bem, mas eu e você precisamos saber. Vai chegar o momento de Deus, vai chegar o momento de Deus na nossa vida em que vamos sentir falta de ouvir a voz do Senhor, porque Deus falando conosco é a coisa mais extraordinária, é o momento mais significativo e mais expressivo da nossa vida. Eu fiz uma oração por você neste momento. Eu pedi que Deus pudesse continuar falando ao seu coração, porque eu sei que o silêncio de Deus para nós é algo profundamente difícil de lidar. Em segundo lugar, o silêncio de Deus também nos mostra, a partir da perspectiva deste salmo, de que nós não damos conta de resolver as coisas sozinhos. Como uma criança, o salmista diz: Deus, Deus, não fique em silêncio. Nas palavras, o salmista reconhece que ele não está dando conta de lidar com a situação sozinho, de que ele está a ponto de desfalecer diante das situações, que as situações são maiores do que a sua força, do que a sua capacidade de lidar com elas. E o silêncio de Deus também nos ajuda a enxergar que nós precisamos da ajuda do Senhor, precisamos que Ele nos dê forças no sentido de que a gente possa enfrentar as dificuldades e as situações difíceis com as quais nós enfrentamos. Mas em terceiro lugar, o silêncio de Deus também revela e nos diz da nossa dificuldade de lidar com o fator tempo. Veja que o salmista vai dizer: até quando, Senhor? Até quando? O silêncio ensurdecedor de Deus naquele momento da adoração do salmista revelava a dificuldade que nós temos de nos adaptarmos a esta circunstância, de controlarmos as nossas ansiedades, de sermos imediatistas do ponto de vista da resposta de Deus e daquilo que Deus pode e quer falar conosco. Sabe, queridos, é possível, diante do que nós vimos, ouvir algumas coisas mesmo quando Deus se mantém em silêncio, mesmo quando a voz de Deus não é audível ao nosso coração. Nestes momentos é possível ouvir e entender de que nós precisamos da ajuda do Senhor, de que nós carecemos, de que o Senhor esteja ao nosso lado, porque senão não suportaremos as dificuldades, não superaremos os obstáculos que temos enfrentado. O silêncio de Deus é um grito dos céus de que nós não podemos ficar sem ouvir a palavra do Senhor, de que nós não podemos deixar de ouvir o Senhor falar conosco, porque isso é essencial para a nossa vida. Mas o silêncio de Deus também pode nos dizer que é hora
de aprendermos e buscarmos aprender a lidar com a dificuldade do tempo e dos fatores e das consequências que a ansiedade pode trazer ao nosso coração. Que Deus te abençoe neste dia, que esta semana seja cheia de vitória e que o Senhor nos dê a oportunidade de amanhã estarmos juntos para mais um dia de reflexão. Muito obrigado por sua companhia, fica na paz do Senhor.